Imaginem isto. Em 2024, um homem sai de uma cela de prisão e, menos de 2 semanas depois, torna-se presidente de uma nação africana com mais de 18 milhões de habitantes. É um cenário de filme, praticamente. Completamente. Mas repara, o verdadeiro volta-face desta história não é a rapidez da vitória. A questão central é que os eleitores nem sequer votaram propriamente nele. Exato. Votaram, no fundo, no homem que continuava legalmente impedido de concorrer, o chefe dele. Pois. O candidato vencedor foi apenas um veículo, tipo um nome no boletim de voto para representar alguém que o sistema tentou apagar a todo custo. E hoje a nossa análise foca-se num artigo de opinião bombástico de maio de 2026. Um artigo que documenta passo a passo o colapso espetacular deste arranjo político no Senegal. Nem mais. E antes de avançarmos para os detalhes, é muito importante deixar um aviso de navegação para quem nos ouve. O documento base desta nossa sessão é um artigo de opinião com visões extremamente vincadas. Muito vincadas, sim. O autor não poupa nas palavras. Exato. Ele tece críticas ferozes sobre as dinâmicas internas do Senegal, sobre figuras políticas específicas e também sobre o papel das potências estrangeiras, nomeadamente a França. A presença financeira e política francesa é um alvo constante no texto. Pois é. Por isso quero que fique claro que o objetivo da nossa exploração hoje não é validar ou rejeitar as críticas do autor, nem tomar qualquer partido, como é óbvio. A nossa ideia é dissecar os factos documentados, compreender os argumentos e tentar perceber as engrenagens deste conflito. É uma clarificação fundamental, estou totalmente de acordo. As alegações presentes no texto tocam em feridas históricas muito profundas. Exigem mesmo uma leitura distanciada da nossa parte. Muito bem, vamos lá desembrulhar isto. Para visualizarmos a mecânica deste conflito logo à partida, ocorreu-me uma analogia. Pensa naqueles carros de instrução das escolas de condução. Ah, sim, com os 2 pares de pedais. É isso mesmo. Temos o aluno sentado no lugar do condutor, com as mãos no volante, a achar que controla a viatura. Mas, no lugar do pendura, está um instrutor. E o instrutor tem o seu próprio conjunto de pedais, podendo travar ou acelerar a qualquer momento. É uma excelente imagem. Pois, durante as eleições, o fundador do movimento foi o instrutor que meteu o aluno ao volante para contornar a lei. O problema, segundo o artigo, começou quando o aluno decidiu que já tinha a carta de condução e quis arrancar os pedais do lado do passageiro. Essa analogia capta na perfeição a essência da tensão de que vamos falar. O que o texto argumenta é que não estamos perante um simples arrufo entre 2 políticos vaidosos. Trata-se de uma falha estrutural gravíssima. E o artigo até começa por desmontar a imagem de marca do próprio país, não é? Aquela ideia de que o Senegal era a grande âncora da região. Sim, o oásis de estabilidade. O autor mostra a enorme dificuldade em fazer a passagem de uma fase de resistência política para uma fase de governação efetiva. Mas, como dizias, ele começa por atacar a narrativa ocidental clássica, a ideia de que o Senegal é uma exceção brilhante num continente fustigado por golpes militares. E é um facto que, desde a independência, em 1960, nunca tiveram um golpe de Estado militar, certo? É verdade, nunca tiveram. Presidentes históricos como o Léopold Sédar Senghor, que governou durante umas boas 2 décadas, e depois o Abdou Diouf e o Abdoulaye Wade, cimentaram esta ideia de uma democracia pacífica. Mas o artigo sublinha que o Ocidente olha apenas para a fachada. Ignorando as fundações. Exato. E aqui entram as Irmandades Islâmicas, o que o autor chama de sistema confraria, a Muridia e a Tijania. Espera, as irmandades religiosas funcionavam como o verdadeiro poder político. Como assim? O autor é muito direto quanto a isso. Estas confrarias não atuam apenas na esfera espiritual. Na prática, elas funcionam como gigantescos sindicatos económicos. Uau! A sério? Sim, controlam grande parte da economia informal. Regulam mercados cruciais como o comércio do amendoim, que é gigantesco no Senegal. E o mais importante para a política, têm a capacidade de ditar o sentido de voto de milhões de seguidores. Ou seja, o Estado formal negociava constantemente com um poder paralelo. Basicamente. Se um presidente perdesse o apoio dos líderes religiosos destas confrarias, o governo dele ficava completamente paralisado. Então a democracia existia, mas o vencedor era quase sempre quem conseguia selar os melhores acordos de bastidores com estes líderes tradicionais. Nem mais.
E isto sem contar com o controle da imprensa e o silenciamento de opositores, que o autor também menciona. Pois, é precisamente no meio desta estrutura super rígida e controlada que surge o homem que vira isto tudo do avesso, o Osmani Sonko. O que eu acho fascinante na biografia dele é que ele não tem pedigree político absolutamente nenhum. Nada. Zero. Ele não pertence à elite, não tem ligações diretas às confrarias. O texto descreve como alguém que vem da Direção-Geral dos Impostos e Domínios. Um inspetor fiscal. É um ponto de partida muito improvável para um líder de massas, não é? Mas faz todo o sentido quando olhamos para a narrativa dele. Como é que um inspetor fiscal se torna o líder da oposição? Em 2016, Sonko ganha notoriedade pública não ao fazer comícios, mas ao ser demitido do Estado. E porquê? Porque começou a expor publicamente esquemas de evasão fiscal. Tornou-se um denunciante. Exato, um verdadeiro whistleblower. Ele denunciou irregularidades que beneficiavam diretamente figuras da elite económica e do círculo do então presidente, Macky Sall. E é com essa aura de anticorrupção que ele funda o seu partido, o PASTEF. Mas há aqui uma falha na equação, e estou curiosa para saber como o autor explica isto. Se o Sonko não tem o dinheiro das elites, nem a bênção das confrarias, como é que ele saca 15% dos votos nas presidenciais de 2019? É uma excelente pergunta. A explicação reside na forma como ele ignorou os canais tradicionais. Ele não precisou dos líderes religiosos a pedir votos nas mesquitas. Então foi por onde? Foi diretamente aos telemóveis das pessoas. Utilizou as redes sociais e grupos de WhatsApp de uma forma intensiva, criando uma ligação direta com uma faixa demográfica muito específica, a juventude urbana. Claro, o WhatsApp é uma ferramenta brutal de mobilização em África. Completamente. E estamos a falar de um país com uma população extremamente jovem, asfixiada por um desemprego crónico. Jovens que veem na imigração perigosa a sua única saída. Para eles, a tal estabilidade do Senegal cheirava a hipocrisia. Porque não lhes punha comida na mesa, nem lhes dava independência económica. Exatamente. Sentiam que os recursos do país, desde as pescas aos minérios, continuavam a ser entregues a empresas estrangeiras, muito frequentemente francesas. E o Sonko pegou nessa fúria geracional. Ele encontrou o nervo exposto. Misturou o panafricanismo com um ataque direto ao neocolonialismo. E bem, ao tornar-se esse megafone, tornou-se também um alvo a abater pelo governo do Macky Sall. E entramos na fase do mártir, certo? Sim, a reação do poder foi implacável. O artigo detalha como o debate político rapidamente resvalou para a esfera judicial. Macky Sall via no Sonko o único obstáculo para forçar um terceiro mandato inconstitucional. E é aí que surge a acusação de 2021. Pois, rebentou um escândalo enorme. Sonko é formalmente acusado de violação por uma funcionária de um salão de beleza. E o autor do artigo, ele trata isto como um caso criminal real ou como uma fabricação do Estado? O texto reflete a perspectiva de grande parte da sociedade senegalesa, que leu isto de imediato como uma armadilha política. A cronologia era suspeita demais. Os avanços no tribunal aconteciam sempre que Sonko subia nas sondagens. Que conveniente. Demasiado conveniente. E quando ele é detido pela primeira vez em março de 2021, o país incendeia-se. Tivemos protestos violentíssimos. Dezenas de civis morreram nas ruas. E o Estado não parou por aí. Em 2023 encontram outra via para o afastar, não é? Sim, condenam-no a 2 anos de prisão, mas por difamação contra um ministro. É essa condenação que o torna inelegível. Dissolvem o partido PASTEF e atiram o Sonko e o seu braço direito, o Bassirou Diomaye Faye, para a cadeia. Parecia o fim da linha. Mas o que é verdadeiramente fascinante aqui é que gerou o efeito inverso. A prisão transformou o Sonko num mártir absoluto. O Macky Sall ficou em pânico, tenta adiar as eleições de fevereiro de 2024. Um golpe institucional autêntico. Sim, mas a pressão internacional e interna foi tão sufocante que ele recua e emite uma lei de amnistia de emergência. O Sonko e o Faye saem da prisão em março. A 10 dias das eleições, isso é impensável. Como é que se faz uma campanha presidencial vencedora em pouco mais de uma semana? Com um plano B, que já estava oleado nos bastidores. Como a amnistia não retirou a inelegibilidade técnica do Sonko, eles avançam com o Faye como candidato. O tal instrutor que põe o aluno no lugar do condutor? Exato. Mas a campanha nunca foi sobre o Faye. O slogan oficial era Diomaye Moya Sonko. Diomaye é Sonko. Isso. Foi a transferência total de capital político. E resultou. O Faye ganha a primeira volta com mais de 54% dos votos. É genial do ponto de vista de marketing político, mas é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Eles forçaram o sistema, ganharam, o Faye toma posse e jura cumprir a Constituição.
torna-se o presidente. Só que toda a gente sabe que ele é apenas um proxy do Sonko. E o autor sublinha que essa vitória por procuração tinha um prazo de validade óbvio. É estruturalmente insustentável ter um chefe de Estado que, em teoria, tem de obedecer a um cidadão sem mandato eleitoral direto. E a prova disso é que mal o Fei toma posse em abril, nomeia imediatamente o Sonko como o primeiro-ministro. Têm os Estados na mão. Mas depois a bomba relógio dispara, o que causou o divórcio, de acordo com o artigo. O texto aponta dois grandes catalisadores. O primeiro é a revisão do Código Eleitoral em abril de 2026. A ideia era limpar o cadastro do Sonko para ele poder concorrer à presidência em 2029. E o Fei travou isso. O Fei recebeu a proposta com uma frieza brutal e recusou-se a promulgá-la de imediato. Para os fiéis do Sonko, isso foi o sinal claro de que o Fei criou o poder para si. Criou um segundo mandato. Ou seja, recusou-se a devolver as chaves do carro. E depois há aquele segundo catalisador que é surreal, o discurso do Sonko na Assembleia Nacional. Um discurso incendiário, poucas horas antes de a crise estalar de vez. O Sonko vai ao Parlamento e ataca o próprio presidente que o nomeou. Ele disse, e cito, que o Fei cometeu um erro e atira aquela bomba, sou um primeiro-ministro que toma decisões sem pedir permissão. É uma humilhação pública do chefe de Estado. Ele tentou mostrar que quem manda é ele, ponto final. E a reação do Fei foi drástica. A 22 de maio de 2026, decreto para a rua, destituiu o Sonko e dissolve o governo inteiro. Mostrou quem tinha literalmente a caneta do poder no palácio. E a reação do Sonko nas redes sociais? Eu achei isso fascinante. Ele não faz uma conferência de imprensa aos gritos. Ele vai para as redes e escreve algo tipo: louvado seja Deus, esta noite dormirei com o coração leve no bairro de Kergorgi. Sim, com uma ironia calculada. No fundo a dizer, perdi o palácio, mas voltei à base, ao povo. A guerra continua. Só que este drama todo de palácio acontece no meio de um incêndio económico absoluto. Como é que o autor descreve o país nessa altura? Um cenário desastroso. O Senegal, em 2026, está a braços com uma dívida pública massiva e as negociações com o Fundo Monetário Internacional estão suspensas. Sem crédito. Sim, o acesso a financiamento está congelado. E pior ainda, o Sonko, guiado pelo seu programa radical e soberanista, tinha acabado de revogar unilateralmente 71 licenças mineiras. 71 licenças. E como se não bastasse, ameaçou rasgar um contrato gigantesco de exploração de gás natural com a BP. Isso é uma declaração de guerra direta aos investidores estrangeiros. Por muito que isso alegre a base eleitoral dele, que quer recuperar a soberania do país, nos mercados financeiros isso é suicídio. E é aqui que o autor introduz a teoria dos fantasmas dos bastidores, certo? As pressões externas. Exatamente. O texto defende que seria ingênuo achar que a Europa, e em particular a França, assistiu a tudo isto de braços cruzados. O Sonko era visto como uma ameaça real aos lucros do capital estrangeiro na região. Mas, espera aí, não estaremos aqui a usar o neocolonialismo como bode expiatório para tudo? A crise acontece porque o Sonko insulta o Fei no Parlamento e por causa da lei eleitoral. O autor acha mesmo que foi o Eliseu que ligou para o Senegal a mandar despedir o primeiro-ministro. Essa é uma crítica muito justa, mas o autor tenta equilibrar as coisas. Ele não fala de telefonemas diretos a dar ordens. A pressão é muito mais subtil. Como assim? Quando tens o FMI a congelar dinheiro de que o país precisa para não entrar em bancarrota, os conselheiros internacionais deixam bem claro ao presidente Fei que o radicalismo do Sonko é o problema. A mão externa não precisa de emitir decretos, basta criar um ambiente financeiro onde manter o Sonko se torne impossível. Percebo, o dinheiro é que fala. E o Fei, que é quem tem de assinar os cheques no fim do mês, percebeu que a retórica anti-imperialista do mestre dele ia afundar o país. Exato. Mas o autor vai mais fundo. Ele não fica só pela influência externa e introduz um conceito estrutural que ele chama de Síndrome do Trono. Síndrome do Trono. O que é isso na prática? É a tese de que os movimentos políticos africanos sofrem de uma incapacidade crónica de partilhar o poder. O autor diz que estes partidos herdam dinâmicas das chefias pré-coloniais, do autoritarismo colonial francês e dos antigos sistemas de partido único. O poder tem de estar concentrado num único chefe supremo. O macho alfa. Basicamente, ele cita rupturas semelhantes no Zimbábue entre o Mugabe e o Mnangagwa ou na Costa do Marfim entre o Ouattara e o Suru. A lealdade é sempre à pessoa, não às instituições.
Deixa-me desafiar esse ponto. Será que essa síndrome do trono é uma coisa exclusivamente africana? Quer dizer, parece-me apenas a natureza humana a funcionar, não? Olha para a Rússia, a dança de cadeiras entre o Putin e o Medvedev. O poder real nunca saiu de quem controlava as bases. É verdade. Ou mesmo no mundo corporativo europeu ou americano, quando tens dois CEOs a partilhar o poder executivo após uma fusão, geralmente acaba num banho de sangue. O poder não gosta de ser partilhado em parte nenhuma do mundo. O que é que o Pastefia tem tão específico, então? É uma ótima comparação, de facto. O que o autor argumenta que torna o Pastefia diferente é o seu ADN emocional. O movimento não cresceu em torno de uma ideologia abstrata. Cresceu à volta do corpo e do sacrifício pessoal do Sonko. Do Estatuto de Mártir. Exatamente. As pessoas morreram nas ruas em 2021 porque acreditavam na pureza dele enquanto perseguido político. Quando a fundação de um partido é o martírio de um homem, é organicamente impossível para as bases aceitarem que ele seja subordinado de alguém. Mesmo que esse alguém seja o presidente eleito. Mesmo com 54% dos votos. A legitimidade emocional continuará sempre a pertencer a quem sofreu a perseguição inicial. É quase como se o próprio projeto carregasse as sementes da sua própria destruição, o que torna o final do artigo bastante trágico, porque, no fundo, o que é que isto tudo significa para quem nos ouve? Significa que os cidadãos do Senegal votaram por uma mudança profunda. Queriam empregos, queriam rever contratos internacionais. Pois queriam, mas o que receberam foi uma guerra civil de egos dentro do palácio. O Sonko voltou para a rua, livre para preparar a sua vingança em 2029, e o Faye ficou lá, completamente isolado, com a responsabilidade de gerir os cofres vazios e lidar com o FMI. É a prova clara de que ganhar eleições é apenas o começo da dor de cabeça. Sem dúvida. A grande lição que o autor nos deixa é sobre a natureza destes movimentos de ruptura. As qualidades que precisas para derrubar um sistema, radicalismo, carisma messiânico, fúria, são exatamente as mesmas características que te impedem de governar de forma funcional no dia-a-dia. É a ironia suprema e acho que é a provocação perfeita para deixarmos aos nossos ouvintes hoje. Se um movimento político precisa de se alimentar da raiva e do estatuto de mártir de um homem para chegar ao poder, não estará ele condenado a implodir logo no dia da vitória. É uma questão perturbadora. É que no dia em que o mártir se senta na cadeira do poder, a revolução heroica acaba, não é? E começa o tédio horrível de assinar decretos, gerir déficits e fazer compromissos feios. Será que um rebelde sobrevive à burocracia do seu próprio sucesso? Fica a reflexão. E nós encontramos-nos na nossa próxima exploração. Até lá!